Graça e paz, queridos do Senhor. Saudade de todos vocês. Como vocês estão? Nós estaremos a partir de agora, a partir de hoje, suspendendo os nossos cultos. Nossos cultos não estarão mais acontecendo na igreja, mas estarão acontecendo online. E na realidade eu vou tentar gravar e postar, porque eu vi a possibilidade de fazer o culto online, mas eu vi também que na igreja tem muitos irmãos que não têm acesso ao Facebook, mas que têm acesso através do WhatsApp. Então eu pensei em gravar por aqui e postar. Você pode observar que eu hoje adicionei vários irmãos ao nosso grupo, para que as pessoas possam estar também ouvindo, compartilhando. Lembrando que hoje eu vou compartilhar com vocês o texto da Escola Bíblica, da nossa revistinha. Na quarta-feira é a nossa revistinha da Escola Bíblica, ok? E depois é que nós... Peraí que eu tô dando uns... E depois, no domingo, nós temos uma palavra específica para o culto de domingo. E eu gostaria, antes de iniciar, de falar do que nós estamos vivendo hoje. Eu sei que vocês estão cheios de tantas informações essas às vezes desencontradas, informações às vezes que nos assustam, apavoram, mas informações que também nos informam de fato a realidade que nós estamos vivendo. E aqui eu queria deixar para você hoje um recado, iniciando por um texto de Filipenses 4, 6 e 7, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Perdão. Que nós possamos nesse tempo de grande tribulação, de grandes desafios, onde as pessoas estão amedrontadas, apavoradas, sem saber a que recorrer, para onde correr, o que fazer, que nós possamos nos firmar a cada dia mais na nossa fé. Saber que o Senhor é aquele que nos diz para não andarmos inquietos. Por quê? Porque as nossas petições são conhecidas por Ele, mas que elas devem ser feitas a Ele, através de orações e súplicas. Então apresente diante do Senhor a sua necessidade, a necessidade da nossa igreja, a necessidade da nossa família, a necessidade da nossa cidade, da nossa nação, de todos aqueles que estão vivendo hoje a situação do coronavírus em todo o mundo. Então que possamos buscar no Senhor, porque, como diz o versículo 7, Ele tem a paz que excede todo o entendimento. Que em meio a tanta tribulação, que em meio a tanta informação e a tanta desinformação, porque existem muitos que tumultuam demais, que nós possamos firmar na rocha que é o nosso Deus. Sabendo, e aquilo que eu tenho dito muito nos cultos, que aquilo que nós tivermos que passar, nós vamos passar. Mas que nós possamos orar a Deus, que Ele nos fortaleça a viver os momentos de deserto. A Bíblia diz que tudo passa, meus amados. E isso vai passar, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora, então, iniciar a nossa lição hoje da Escola Bíblica. E tem um tema, assim, que tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje, que é o testemunho familiar. Importante nós focarmos nisso. Qual é o nosso testemunho como família, como povo de Deus? O que é que nós temos testemunhado? E eu queria deixar um texto que está em 1 Timóteo 5,8, que diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Uma palavra forte, né? Onde Deus nos ministra aqui, através de Timóteo, da palavra de 1 Timóteo, a importância de nós cuidarmos dos nossos familiares. Não adianta nós nos envolvermos com aquele que é carente, com aquele que é o andarilho, com aquele que está enfermo, se nós não temos tempo para os nossos queridos.
precisamos cuidar dos nossos familiares, porque se nós negarmos a Ele, nós somos piores do que os descrentes. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça ver os nossos familiares em primeira mão, que nos faça olhar para eles com misericórdia e graça também. E o texto que nós vamos iniciar agora, texto bíblico inspirativo, ele está em 2 Timóteo 1, de 3 a 7, que diz: Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. E também em João 19, 26 e 27 diz: Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Na Bíblia nós encontramos muitas histórias de famílias na sua caminhada na fé. E tem alguns exemplos que eu queria compartilhar com vocês aqui. Dentre eles, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, citado lá em Atos 7:32, demonstrando uma fé de gerações, a geração de Abraão, de Isaque e de Jacó, acompanhando o clã aí dessas importantes famílias. E quando Josué afirma também, em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele trata de um testemunho de fé da sua família. Importante nós focarmos nisso. Por quê? Porque não podemos aceitar menos. Os nossos queridos, os nossos familiares, eles já foram consagrados ao Senhor por cada um de nós. Então nós precisamos viver com essa expectativa de que cada um deles se renderá ao Senhor, servirá ao Senhor em espírito e em verdade. E é isso que Josué procura citar aqui quando ele se refere à sua família, que toda a sua família estará disponível, estará a serviço do reino de Deus. E da mesma maneira em relação a Timóteo e Paulo, que nós acabamos de ler aqui no texto de 2 Timóteo, quando Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, mencionando, recordando a infância de Timóteo e a influência que ele sofreu, ou melhor, que ele teve a bênção de receber através da sua avó e da sua mãe, da família dele, onde ele recebeu da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, a influência na fé. E nessa lição nós vamos tratar sobre isso, o testemunho familiar. Como é que nós temos sido influenciadores dentro da nossa família? O que é que nós temos feito por eles? Como o nosso testemunho tem alcançado os nossos queridos? No ponto 1, um testemunho pessoal. A educação. Como é bom, gratificante e especial olharmos para trás, após alguns anos de casamento, e verificarmos a educação na fé que compartilhamos com os nossos filhos. Lembremos sempre que nós somos a forma que forma e que os nossos filhos procuram sempre olhar para nós. Vocês que têm filhos em idades diferenciadas, lembrem-se disso. Os filhos estão sempre nos observando. Aquilo que falamos, aquilo que fazemos, as palavras que às vezes deixamos escapar, fatos corriqueiros que às vezes no dia a dia nós compartilhamos. Então lembrem-se disso. A forma que forma.
os nossos filhos se espelham em nós. Nós somos a referência deles. Isso é muito importante. É importante que os nossos filhos percebam a fé que vem de dentro de nós. Essa fé que excede o entendimento, essa fé que supera todo momento de medo, essa fé que nos levanta em tempo de guerra a orar, a clamar, a buscar a direção de Deus. Então, o nosso testemunho familiar é de grande importância na nossa família. Se nós desejamos influenciar os nossos queridos, é através da nossa vida. Às vezes, nem através de fala, através de atitudes, de ações, de obras. Nós já dizemos quem nós somos. E o testemunho dos pais na igreja e no lar são fundamentais para afirmar a fé nos filhos. Como é que nós nos portamos diante de dificuldades? Quando nós estamos diante de uma batalha, diante de um deserto, diante de um conflito, como é que nós lidamos com essa situação? É importante que os nossos filhos vejam. Por quê? Porque falar que nós servimos a Deus em tempo de paz é muito simples e fácil. Mas como é que nós nos portamos em tempo de guerra? A quem recorrer? De que forma? A quem buscar? Como agir? É importante verificarmos que essas atitudes de oração, de perseverança, de estar na casa do Senhor, de frequentar a casa dele para ouvir a palavra dele, é que vai adestrando os nossos filhos, é que vai moldando o caráter deles, alinhando a vida deles com o Senhor. E mais importante que tudo isso, é deixar claro para eles que a nossa referência de vida é o Senhor, que nós não temos receitas nenhuma, que não somos perfeitos, que erramos, que falhamos, mas que o Deus a quem nós servimos nunca pecou, nunca falhou. Ele sim é o Deus perfeito. E é a esse Deus que nós precisamos nos prostrar, render honras e glória a Ele, clamar, buscar em todo o tempo, porque assim os nossos filhos entenderão qual é o tamanho da nossa fé, qual é a proporção da nossa fé, como é que essa fé tem operado dentro de nós. Qual é a força que ela tem dentro de nós, que nos motiva, que não nos deixa desistir, que hoje nós olhamos para toda a situação que o nosso país tem vivido e entendemos, mas apesar de tudo, Deus continua sendo Deus. Deus continua agindo, nada está fora do controle dele. Lembre-se disso, tudo isso que estamos vivendo, o Senhor tem o controle de tudo isso. Por quê? Porque no momento que ele dizer cessa, tudo isso cessará. Mas que ele nos dê forças para prosseguir até esse tempo, até esse momento. E fica muito claro na narrativa de Timóteo que a educação cercada por uma fé sincera é aquela que Timóteo expressa trazendo da sua herança, trazendo da sua avó, trazendo da sua mãe, trazendo da sua família, aprendendo com elas, aprendendo em vê-las orando, aprendendo em ouvi-las profetizando. E é isso que os nossos filhos precisam ter de nós. Ouvir da nossa boca palavras abençoadoras, palavras de fé, palavras de força, palavras que fortaleçam as nossas vidas, o nosso espírito. A vida familiar, ela é uma semeadura feito na perseverança dos anos. Não se obtém filhos crentes e fiéis ao Senhor de um dia para o outro. Há de se trabalhar muito, de se esforçar muito, de a cada dia testemunhar nossa vida com Deus aos nossos filhos. Então, às vezes a gente olha para os nossos filhos, olha para aquilo que eles têm vivido e pensa, será que eu tenho plantado na vida do meu filho? Eu tenho investido na vida espiritual deles? Por quê? Porque na maioria das vezes nós focamos tanto em coisas pequenas, em coisas superficiais, em coisas passageiras, em coisas físicas, em dar um presente que ele tanto quer. Claro que isso é importante, ver o nosso filho feliz. Mas muito mais importante que isso é apresentar Jesus aos nossos filhos.
é mostrar para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você já ouviu alguém questionando sobre a criação que deu ao seu filho? Alguém se perguntando assim: onde foi que eu errei? O que é que eu fiz errado que aconteceu tudo isso com os meus filhos? É um tempo de refletirmos. E vou mais além quando eu digo assim: onde eu posso ser melhor dos meus filhos? De que forma eu posso acrescentar fé à vida dos meus filhos? Orando com eles, clamando com eles, reunindo como família para fazer uma oração, mesmo que seja uma simples oração no momento da refeição, mas que a família esteja à mesa, que faça uma oração de gratidão a Deus por aquele momento. Hoje parece coisas muito pequenas, mas tem momentos na nossa vida e certamente virão outros ainda, em que já passamos por situações difíceis que não conseguimos nem orar. Então que possamos usar do tempo que o Senhor tem nos proporcionado para estarmos junto dele, para alinharmos a nossa vida com ele, para buscarmos a ele em tempo e fora de tempo, como a palavra dele diz. Lembrando que o Senhor não precisa de nós. Nós carecemos dele em todo o tempo. No ponto 2, um cuidado especial, o amor. Eu falei sobre isso no domingo na igreja, o amor a diferença que o amor faz na nossa vida e como praticar esse amor. Todos nós sabemos que o amor é o sentimento e a ação. Não adianta eu dizer que eu amo se eu não expresso esse amor através das minhas ações. Então, o amor é sentimento e ação. Ele traz harmonia, paz e alegria no meio da família. Paulo recomenda na carta de Tito sobre o procedimento das mulheres no ensino, onde ele cita: assim poderão orientar as mulheres mais jovens e a amarem seus maridos e filhos. Então ele orienta que as mulheres de idade mais avançada estejam orientando as mulheres mais jovens. Então, importante isso. O apóstolo Paulo dizendo da importância de nós aprendermos com as pessoas mais maduras. Às vezes a gente não para muito para ouvir, às vezes a gente fala: já vem falar de novo a mesma coisa. A pessoa de idade está sempre repetindo a mesma coisa. Mas lembre-se disso, que um dia nós também vamos ter idade mais avançada. Eu já estou bem perto, já estou na melhor idade, e a cada dia mais. Mas é importante lembrar que nós aprendemos uns com os outros. A Bíblia diz isso. O amor é o sentimento e a ação. As duas coisas precisam caminhar juntas. Se eu amo, eu preciso demonstrar que amo de fato. Esses dias eu estava analisando um pouco sobre isso e o amor de 1 Coríntios 13, porque como é que a gente valoriza o amor de fato? Que importância o amor tem nas nossas vidas? E eu tenho parado para refletir um pouco sobre isso, onde eu tenho visto a falta de amor no nosso meio. A falta de amor entre as pessoas. Tem nos faltado investimento. Nós não temos investido na vida do outro. Nós temos deixado as coisas acontecerem. Nós vamos empurrando a vida no dia a dia. Corremos. Tantas coisas para fazer juntos. E a gente se esquece muito das pessoas, de falar um oi, de saber como ela está. Então, é importante nós lembrarmos disso, do amor que nós precisamos expressar ao outro com as nossas ações. Amamos no sentimento e na ação, porque fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance para abençoar os nossos filhos, para abençoar as nossas famílias, para abençoar os nossos amigos. Esse investimento é precioso demais, meus queridos. E é importante. A atitude de Jacó. Eu quero também citar um texto aqui para você, onde Jacó, nosso querido patriarca, teve muitos filhos, mas ele amou destacadamente a José e Benjamim, filho da amada esposa Raquel, filhos de sua velhice. E na realidade, a predileção de Jacó era José.
Se nós acompanharmos os textos aí de Gênesis 37, 3 e 4, nós vamos ver a diferença de tudo isso. E José, inclusive, foi aquele que foi presenteado com uma túnica maravilhosa e que provocou ciúmes nos demais irmãos, que provocou a ira nesses irmãos. E esse sentimento de competição, de querer ser igual a José, de querer ser o filho predileto do pai. E nós, como pais, não temos filhos prediletos. É claro que essa atitude de Jacó não foi uma atitude correta, de fazer diferença, porque os filhos para nós são iguais e nós precisamos demonstrar amor para com eles da mesma forma. E certamente aquela túnica, junto com os sonhos de José, foram o estopim para criar uma inimizade entre os irmãos. E nós não podemos de forma alguma concordar com aquela prática que Jacó teve, de fazer diferença, de tratar José como um filho diferente. Por quê? Porque isso é agir em desigualdade entre os filhos. Que Deus nos ajude a amar, a respeitar e a ser referência aos nossos filhos a cada dia. E no ponto 3, o terceiro e último ponto, uma batalha constante, um mundo espiritual. Discernir o mundo espiritual não é tarefa fácil. Sabemos que o inimigo das nossas almas é aquele que luta o tempo todo para atingir as nossas famílias. A Bíblia diz que ele vive ao derredor, rugindo como leão, que ele vem para matar, roubar e destruir. Nós não podemos nos esquecer disso, porque Satanás não perde tempo, porque Satanás é aquele que está atento a tudo o que fazemos. Satanás é aquele que busca cada oportunidade, cada porta aberta, cada momento onde ele se sente acolhido no nosso meio. E nós precisamos ter sabedoria e discernimento para perceber os ataques dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos resistir a ele e ele fugirá de nós. Como é que eu resisto? Como é que eu resisto a Satanás? No poder da oração. É ali que eu venço o inimigo. É ali que eu derroto o inimigo. O apóstolo João escreve na sua carta, em 1 João 5,19, ele escreve: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Não tem como mudar ainda essa situação. O mundo jaz no maligno. Satanás tem hoje autonomia dada pelo Senhor para governar o mundo até que o Senhor volte e resgate a sua igreja. Enquanto isso, nós temos uma missão aqui de resistir a ele. Nós temos uma missão de acrescentar vidas ao reino de Deus. Nós temos uma missão aqui de pisar na cabeça do diabo, de declarar que ele não tem domínio sobre a nossa vida, que ele não tem domínio sobre a nossa família, que ele não tem domínio sobre a nossa nação. E é importante nós lembrarmos que em todos os momentos onde as situações parecem roubar a nossa força, sugar a nossa energia, é um momento onde ele mais cresce, onde ele mais se sente poderoso, onde ele mais se sente fortalecido para nos atingir. Então nós precisamos lutar em todo tempo. Não baixe a guarda. Estamos vivendo momentos difíceis. A nossa nação vive tempos difíceis. O mundo vive tempos difíceis. E, consequentemente, a nossa família vive tempos difíceis. Pensem nisso. Não é momento de baixar a guarda. Não é momento de estar em casa descansando, é momento de estar em casa guerreando, é momento de ter a sua família por perto, é momento de buscar um culto familiar, reúna a sua família, ore por eles, busque a autoridade de Deus, pise em serpentes e escorpiões, como o Senhor já te disse que você pode. E que nós possamos agora não ter esse tempo de refrigério, de descanso. Não é momento para descanso. É momento para vigiar, é momento para orar,
É momento para interceder pela nossa nação, pelos doentes, por aqueles que estão na saúde, pelos profissionais, por aqueles que têm buscado nos laboratórios experiências para sanar através de vacinas e de medicamentos essa enfermidade. É um tempo de guerra. Não pare de lutar, como diz Ludmila Feber. Não baixe a guarda. E eu quero deixar para você ainda um texto de Efésios 6,12, onde Paulo aborda nessa carta: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Lembre-se disso. A sua luta não é contra seu pai, a sua mãe, o seu patrão, o seu vizinho, o seu professor. Não. A nossa luta vai muito além disso. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra demônios. A nossa luta é contra aquele que não brinca para roubar a nossa paz, para roubar o nosso sossego, para roubar a nossa saúde. E eu quero deixar aqui alguns pontos de constatações antes de encerrar. O primeiro dele: a família constituída por Deus, composta de marido, esposa e filhos, vem sendo bombardeada com novos modelos familiares, em que a relação hétero dá espaço ao relacionamento homoafetivo. No ponto 2, as famílias vêm sofrendo duramente por conta das drogas, do álcool, da maconha, da cocaína, das bebidas que têm tanto atingido os lares, através dos pais, através dos filhos, que vem destruindo famílias. Ponto 3. Outros tipos de vício atacam membros da nossa família, entre eles a pornografia, uma ameaça à pureza da mente e do coração, onde o teclado no notebook, o dedo no celular, traz à sua mente todo o lixo que você precisa para ser prisioneiro através do pecado. Nós trabalhamos com casais e temos podido observar isso. Por volta de 80% dos relacionamentos de adultério no casamento, de situações que têm afastado os cônjuges, nós temos visto a internet e, consequentemente, o celular, onde as pessoas têm preferido ficar mais tempo no celular do que conversar, mais tempo no celular do que fazer um carinho para o outro, mais tempo no celular do que fazer um agrado, compartilhar um alimento especial com a família. As pessoas hoje não têm mais tempo suficiente para viver em família. E é onde nós temos visto as portas abertas, escancaradas, vamos dizer assim, para que o inimigo entre e tenha autonomia para conduzir as famílias, infelizmente. Mas isso não deve continuar. Nós precisamos ter posições de soldados. Nós somos partes do exército do Senhor e Ele nos levantou para fazer diferença. O quarto ponto: o adultério continua rondando as famílias e, infelizmente, também no meio cristão. Às vezes nós pensamos que isso está muito distante, que isso só acontece no povo do mundo. Isso não é verdade. Meio cristão, pessoas conhecedoras da palavra, que sabem o que a Bíblia diz sobre o adultério. E mesmo assim tem caído em ciladas. E nós precisamos vigiar o tempo todo. Vigiar. Ponto 5. O divórcio tem crescido assustadoramente. Como podemos, como cristãos, achar isso normal? As pessoas hoje casam já com expectativa, vamos tentar um pouco, mas se não der certo, a gente divorcia e cada um vai viver a sua vida e tenta de novo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, e isso certamente está incluso a família, o matrimônio, porque quando Satanás atinge o casal, ele acaba com uma família inteira. Quando ele traz uma contenda no relacionamento do casal, ele consegue atingir a todos da família.
Ponto 6. O feminicídio aumenta em nosso país. Mulheres sofridas, mulheres maltratadas, violentadas, esposas amedrontadas inclusive por aquele que jurou amor e fidelidade, até que a morte o separe. Talvez as pessoas não tenham refletido na importância desse juramento feito ali no altar. Até que a morte nos separe, amor e fidelidade. Hoje, quantas pessoas têm sido violentadas e mortas por seus companheiros, por seus cônjuges? E o 7º ponto, casamentos de aparência. Quantas vezes? Falta verdade, falta amizade, falta respeito, falta vida de oração e devocional em meio aos casais. Querido pai e querida mãe, aquele que conhece a palavra, cada um de vocês que estão ouvindo hoje, eu sei que são conhecedores da palavra de Deus. E eu quero neste momento pedir a cada um de vocês, abra os seus olhos espirituais, peça discernimento ao Espírito Santo, vista-se da armadura de Deus, conforme o texto de Efésios capítulo 6, seja um guerreiro de oração, entre na presença do Altíssimo e guerreie pelos seus filhos, guerreie pelos seus familiares, guerreie pelo seu esposo, guerreie pela sua esposa. Não entregue a sua família nas mãos do inimigo. Ele não vai brincar. Ele não tem misericórdia. Ele não tem pena. Ele atinge para arrebentar. Ele vem para destruir. Ele vem para matar, como a palavra dele diz. Que o Senhor te revista com unção e poder, em nome de Jesus. E para concluir agora, logo abaixo do nosso relacionamento pessoal com Deus, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem o nosso relacionamento com a nossa querida família. Talvez quando você pense na sua família, você comece a lembrar de problemas, mas a minha família tem tantos problemas. Mas a minha família vive tendo conflitos, não conversam, estão sempre se alfinetando com o outro. Lembre-se de que não existe uma família perfeita. Todos nós vivemos dificuldades e desafios, mas precisamos buscar em Deus sabedoria para resolver cada pendência. Não hesite em pedir perdão, não hesite em reconhecer erro, não hesite em voltar atrás quando você falhar. Apesar de adultos, precisamos ser humildes o bastante para reconhecer que erramos. Quando eu digo apesar de adultos, é porque o adulto tem muito orgulho e muitas vezes a dificuldade que nos trava